O concreto permeável é um material forte, durável, que permite que a água flua através dele. Este vídeo mostrará como colocá-lo e fazer o acabamento. Pode ser mais simples e até mais rápido do que instalar concreto comum, e muitas das ferramentas e técnicas são as mesmas. O concreto permeável pode ser encontrado em todos os formatos e tamanhos. Preferimos usar o concreto permeável fino porque ele tem ótima aparência e é mais fácil de usar. Antes de começar, certifique-se de que a consistência de sua mistura esteja correta. Esta é a aparência que um concreto permeável fino deve ter. E para comparação, temos um pouco seco demais à esquerda e um pouco úmido demais à direita. O concreto permeável é sensível ao ressecamento durante a colocação. Portanto, queremos mantê-lo o mais úmido possível sem deixá-lo muito molhado e correr o risco de vedá-lo e perder a permeabilidade. Uma mistura muito úmida também pode fazer com que a pasta escorra, enfraquecendo a superfície. Para ajudar a manter a consistência ideal do concreto permeável durante todo o processo de acabamento, geralmente é melhor colocá-lo logo pela manhã. Umedecer a base imediatamente antes da colocação também pode ajudar um pouco. O concreto permeável pode ser facilmente colocado sem formas. Aplique a mesa nos trilhos, corte na altura desejada. Depois puxe os trilhos para trás e preencha as lacunas. As formas podem ser usadas para obter um acabamento ainda mais liso, mas certifique-se de que elas sejam colocadas um pouco acima do nível de acabamento para permitir a compactação. Forme e compacte as bordas manualmente com uma espátula de aço. Contra as formas e outras bordas duras, pise no concreto permeável assim que ele for colocado no chão. Em seguida, adicione mais material e faça o acabamento usando uma cantoneira, com um raio mínimo de 3/8 a meia polegada. Um raio menor do que esse não proporcionará compactação suficiente. Aplique muita pressão ao usar a cantoneira. Às vezes, o uso de outra mão pode ajudar. Após o nivelamento, um flutuador de magnésio ou alumínio é usado para nivelar e misturar ainda mais o concreto permeável. A superfície é alisada e compactada com uma espátula de aço. Gostamos de usar uma espátula de piscina de 14 polegadas, com bordas arredondadas. Ela também tem um suporte central longo, para que possamos usá-la para aplicar muita pressão. Depois de aplicar o acabamento na primeira seção, misture mais material para que a transição entre os lotes seja perfeita. Continue a fazer o acabamento do concreto permeável à medida que avança. Inicie o processo de cura, imediatamente, cobrindo a área acabada com plástico. Esse processo é diferente daquele do concreto comum, que normalmente é todo despejado e aplicado com contrapiso. Em seguida, volta-se em determinados momentos, começando depois que a água de purga se dissipa, para fazer o acabamento em etapas. O concreto permeável não tem água de purga, portanto, é colocado, assentado e acabado, de uma só vez. Preste atenção ao colocar o concreto permeável para garantir que cada lote seja consistente com todos os outros. Mesmo pequenas alterações na quantidade de água de um lote para outro podem afetar a cor do concreto e a textura. Inspecione cada lote para ver se é necessário adicionar mais água, ou, se um lote parecer muito úmido, talvez seja melhor deixá-lo descansar um pouco antes de terminar. Quando a manhã fica um pouco mais quente e seca, pulverizamos o concreto permeável que acabou de ser concluído antes de misturá-lo com o próximo lote. Isso torna o material mais antigo mais fácil de misturar com o material novo, e ajuda a atenuar possíveis alterações de cor ou textura. Os frascos de spray são ótimos borrifadores para áreas específicas. Ao instalar um caminho simples de concreto permeável, a equipe pode ser tão pequena quanto um trabalhador experiente, dedicado às operações de acabamento, com um trabalhador misturando, fornecendo o material novo e auxiliando periodicamente. Para garantir o sucesso dessa instalação, foram usados sombreadores e um borrifador automático. Apesar das condições de colocação relativamente boas, o quinto concreto permeável é mais fácil de trabalhar quando está fresco. Com o passar do tempo, a partir do momento em que é colocado no solo, é necessário mais esforço para alisá-lo e compactá-lo, e mais tempo é gasto com a nebulização para garantir que permaneça trabalhável. A adição de apenas um trabalhador a essa pequena equipe poderia ter dobrado a velocidade de colocação. Com um membro extra da equipe, o sombreador ou o nebulizador automático provavelmente não teriam sido necessários. Pequenas imperfeições, como um ponto com gotejamento de água ou uma área que tenha sido selada, podem ser corrigidas simplesmente cobrindo-se com material adicional. Se tratadas imediatamente, as imperfeições maiores devem ser raspadas e misturadas novamente com outro material antes da nova aplicação. Embora o concreto permeável tenda a encolher menos do que o concreto comum, ainda assim gostamos de colocar nossas juntas de acordo com as práticas padrão de juntas de concreto. Achamos melhor criar juntas em concreto permeável usando uma cunha, como uma destas. Compactar a cunha por meio de plástico, especialmente plástico de pintura muito fino, também pode funcionar muito bem. Por ser um processo contínuo, é melhor colocar seções inteiras de concreto permeável de uma só vez. Se duas áreas divergirem,
instale uma borda na junção e volte para fazer a outra seção, mais tarde, depois de concluído. Além de cobrir com plástico imediatamente, o concreto permeável não deve ser perturbado de forma alguma por pelo menos 24 horas, especialmente nas 6 horas imediatamente após a colocação. Ele é muito sensível a danos causados até mesmo pelo mais leve toque. Ao cobrir com plástico, crie uma vedação firme sobrepondo todas as bordas. Isso bloqueará a água e garantirá que o concreto permeável possa se hidratar e curar adequadamente. Se isso ou o processo de acabamento anterior não for feito corretamente, poderá ocorrer o desprendimento de parte da rocha da superfície do concreto. Para obter informações sobre esse assunto, assista ao nosso vídeo para evitar o raveling do concreto permeável. Garanta a cura adequada. Espere pelo menos 4 dias antes de remover o plástico. Mas também esteja ciente de que a cura com plástico pode causar descoloração. Para obter dicas sobre como evitar isso, visite nosso site, perviewsproducts.com. Desejamos sorte em seu próximo projeto de concreto permeável. E esperamos que você goste do processo tanto quanto nós.